claro que todas as pessoas que nós recebemos aqui, a gente tem um carinho especial. Todas, absolutamente todas. Do mais simples ao mais sofisticado, daquele que é de uma profissão, da outra, pouco interessa. Mas hoje é um dia especial para mim. É um dia especial para mim. E eu estou aqui, ó, assim, emocionado, sabe? E lembrando coisas fabulosas que ele, o Gerson, está contando para mim. Gerson, muito boa noite, querido. Você não sabe a alegria que você me dá de estar aqui. Não porque você já ascendeu a tamanho posto na universidade e na vida sua profissional, mas pelas coisas, principalmente, que você vem lembrando lá de trás, que nem eu mesmo lembrava. Bom, primeiro, boa noite aos nossos teleassinantes. Essa câmera aqui sempre é sua. Boa noite a todos. Para mim, hoje é também um dia especial, porque estar do lado dessa figura, né, que no meu caso foi tudo começo para mim, né, não é tão fácil, né? Então, assim, para mim, eu fico muito feliz de estar aqui. Sou um amigo, posso dizer amigo do Benê. Amigo, sim, lógico. Porque tudo começou lá naquele pré-vestibular, né, Benê? Isso, Objetivo Dom Bosco, lá de Campo Grande. Como é que foi a história que você chegou para mim? Porque a gente é difícil de lembrar, mais de 30 mil que passaram na mão da gente. Como é que foi a história sua? A história começou lá no pré-vestibular em 77. Você era nosso professor. Na época era o pré-universitário ou já era o Objetivo Dom Bosco? Era o Objetivo Dom Bosco. Ah, tá. Era o Objetivo Dom Bosco. Então em 78, o primeiro ano? Aquela equipe maravilhosa de professores. Foi. Com certeza eram os melhores professores que tinha na cidade de Campo Grande. Sem a menor dúvida. A gente fica feliz porque de estar aqui, né? E também dizer que tudo começou de você, como era o coordenador do cursinho, do Objetivo Dom Bosco naquela época. Eu cheguei e falei assim, Benê, professor Benê, aí o respeito que nós tínhamos. É verdade, aquela chamada de mestre, né? Tal, né? Cheguei, professor Benê, eu faço o extensivo durante a manhã, mas eu precisaria de assistir às aulas do semi-intensivo, porque eu vou fazer vestibular na Universidade Federal de Viçosa, e eu preciso me concentrar mais e estudar mais. É possível? Eu me lembro, Benê, que nós tínhamos um cartão que era furado na entrada. Isso. Né? E você escreveu atrás com a sua letra: autorizo a entrada do aluno Gerson Homem a frequentar as aulas do SEMI, e assinou. Com aquilo, eu intensifiquei meus estudos e aí começou toda a minha história na carreira da engenharia de alimentos, né, em 1980 na Universidade Federal de Viçosa. Que era, na época, já ao concurso, né? Já era, com certeza, conceituada. A melhor universidade. Na área de ciências agrárias. Sempre foi uma pessoa bastante inovadora, acreditando sempre no ensino e de lá, então, alguns alunos com certeza destacados. Tem ideia? Hoje nós temos aqui, na Universidade Federal da Grande Dourada, popular, eu me lembro que saiu até no jornal, você aplicando uma injeção na, hoje, professora doutora Liane. Liane, como é que é Liane? Tem um nome de político infamoso, como é que é? Eu vou me lembrar. Calage. Olha. A professora Liane era. Eu aplicando injeção? Você aplicando injeção na Liane, você já estava passando mal. Ah, é? Saiu no jornal. Professores do Objetivo Dom Bosco prestam barbaridade, é verdade. aos pré-vestibulantes. Na saída do vestibular, vocês estavam todos lá. Então essa foto também, eu acho que eu tenho esse jornal ainda. Se você tiver, vou xerocar o bichinho e vou querer. Então assim, está muito feliz. E é interessante, Gerson, a gente contar para os outros que eu não era o dono, né? Porque se eu fosse o dono, com certeza essas coisas seriam fáceis. Quem era o dono eram os padres, né? Os padres salesianos. Então, de vez em quando, ele fala, por que você assinou isso aí? Eu falei, porque eu achei que precisava, era um excelente aluno e tal. E em alguns casos, eu estava até te contando em off, do Divino e do Naildo. Divino, falecido já, grande médico, e o Naildo, que médico aqui, depois mudou para Campo Grande. Eles chegaram a dizer para mim, cuidado com esse negócio de ficar aí trocando o aluno limpar as coisas ou ajudar nas apostilas, que depois eles entram contra a gente. Eu falei, se entrar eu pago. E assinei um termo,
Quer dizer, eles tinham um certo receio, mas eu sempre fui doidão. Alunos extraordinários eu sempre dei apoio mesmo, porque é isso aí. Não tive filhos que gostassem de estudar, a não ser a minha filha que Deus achou por bem de levar. Gerson, a tua vida começa como estudante em Campo Grande. Que colégio que foi que você falou? Eu comecei meus estudos, principalmente no Colégio Adventor Divino de Almeida, onde eu fui selecionado, naquela época, os 10 melhores alunos, eles tinham meia bolsa no Colégio Dom Bosco. Certo. E eu me lembro muito bem que na época eu fui o primeiro colocado dessa lista dos 10 primeiros alunos. Onde ficava esse Adventor? Ficava ali na Júlio de Castilho, na Vila Alba, um colégio pequeno. Indo, subindo, lado esquerdo. Ali perto da Vila Alba, né? Isso, na Vila Alba. Isso. E eu estudava ali e me destaquei como primeiro aluno classificado, e o senador Fragelli fez essa doação de 50% da bolsa do Colégio Dom Bosco. Foi desta forma que minha família conseguiu arcar com outros 50% para estudar lá, senão eu não teria condições de ter estudado lá, né? E isso tudo foi determinante e hoje está aqui, né, em Dourados, numa universidade. No primeiro vestibular já você passou lá em Viçosa? No primeiro vestibular em Viçosa, fui classificado para estar aprovado. Lá. Você não vai lembrar, porque aconteceu depois que você estava já em Viçosa, mas no vestibular de 81, nós colocamos 45 das 48 vagas da medicina. Isso é coisa que nunca no Brasil vai acontecer outra vez. Mas nem a pau, você tá maluco. Eram 32 vagas na odonto, colocamos 28, espia só. Outros tempos, né? Sim. Era uma equipe professora extraordinária, tudo bem, mas o aluno era diferente. Eu brinco com os alunos de hoje, que ele levanta a mão, dá licença, professor, pois não, o que foi? O que você quer perguntar? Não, eu posso ir no banheiro? Falei, pelo amor de Deus, eu tô achando que você vai fazer uma pergunta. Naquela época era assim, né? Com certeza, naquela época, eu vejo assim que os anos 80, a década do início dos anos 80 foi bastante conturbada tudo, mas o aluno ainda, no meu caso especialmente, eu estava buscando uma melhora de vida, porque a minha família é uma família muito dedicada, uma família simples, bastante honesta, eu tive um pai e uma mãe fantásticos, e a riqueza que eles nos deu é as virtudes de ser um cidadão correto, né, um cidadão patriota, um cidadão compromissado com seus deveres. Isso foi a riqueza que meu pai me deu, eu sou assim até hoje e não vou mudar, né? Mas o aluno naquela época era um aluno que queria mudança e eu buscava uma situação melhor. Meu pai era um ferroviário, né, aposentado, tinha um valor de aposentadoria muito pequeno, então assim, eu tinha que superar as coisas, eu tive que lutar. Falando nisso, você lembra do Mário, que dava biologia? Mário, claro. Ele morreu. Fiquei sabendo. O Rocha também. O Claudemir sofreu um acidente. Não sei se, acho que não morreu não, mas ele estava desse tamanho, né? Voltando da aprovação da residência dele em Ribeirão, né? Que coisa. O outro dirigindo, e ele que se danou todinho. Pois é. Ele estava prestes também a casar, né? Aquele tempo, tínhamos esses professores que estavam ali, com certeza, não era pelo dinheiro, era pela a vibração de ver os alunos passarem no vestibular. Isso aí, pra gente era eu acho que isso era fundamental. A gente ganhava bem, não pode me reclamar não, ganhava bem. Então, não assim, tanto como se imagina, mas essa vibração, tanto é que em 3 horas da manhã a gente se reunia para fazer propaganda no vestibular. Então, aí o que aconteceu? Eu fiz o vestibular, fui aprovado, e a minha família é uma família destinada, era mais, vamos dizer, voltada para a engenharia civil. E ninguém sabia o que era um curso de engenharia de alimentos, né? O grande problema todo era esse, né? Meus irmãos, né, que são mais de idade do que a mim, falaram, não, você tem que fazer engenharia civil, o teu cunhado é engenheiro civil, o teu sobrinho é engenheiro, está fazendo engenharia civil. E você fazendo engenharia de alimentos, o que faz esse curso? Você vai fazer doceiro, você vai ser doceiro, você vai ser chefe de cozinha, né? Então, assim, não tinha ideia da abrangência do profissional que pode contribuir tremendamente com a saúde nesse país, que é o engenheiro de alimentos. Aí eu fiz, comecei... Apesar de que, Gerson, está muito mais avaliado e honrado o curso de engenharia de alimentos hoje do que naquela época, hein? Sim, com certeza. Aquela época eram os primórdios, né? Eu posso dizer que nós, a turma que entrou em Viçosa nessa época comigo, foi a primeira turma de alunos de engenharia de alimentos de fato com o novo
projeto pedagógico do curso, que é o PPC que a gente fala, com a formação, né, de bacharel em engenharia de alimentos da Universidade Federal de Viçosa, em 1980. Né? Então, assim, eu fui para lá com muita dificuldade, né? Meus pais passaram muita dificuldade para me manter lá, mas eu honrei, né? Estudei, me formei e fui selecionado para fazer o curso de Magister Science, que é o mestrado hoje, que naquela época era o topo da engenharia de alimentos na UFV. Fui o único aluno selecionado para fazer mestrado, sem prova, sem nada. Legal, na mesma universidade. Na mesma universidade. Aí a minha vida mudou porque eu recebi uma bolsa da CAPES. Né? Então, para você ter ideia, a bolsa da CAPES para eu estudar era 2,5 vezes o salário do meu pai. Olha isso. Então, assim, e aí eu sempre dedicando, o meu professor queria que eu fosse para os Estados Unidos fazer o PhD lá, né, nós chamamos aqui de Dr. Science, aqui, doutorado aqui. E na época eu me casei no final do primeiro ano do mestrado. A menina era de Viçosa? Minha filha nasceu em Colatina. Não, a tua esposa é lá de Viçosa? Não, é de Colatina, Espírito Santo. Ah, é? É, a história... Estudante? Não. Ah, não? Mas o que você foi fazer lá? Eu fui acampar no Pico da Bandeira. Eu sempre tive espírito naturalista, adoro natureza, entendeu? E os meus colegas disseram, vamos acampar no Pico da Bandeira, e alguma coisa me dizia, vai. Eu sem dinheiro, sem nada, um frio danado, uns 5 graus abaixo de zero lá, fui com meus 3, 4 colegas, 5 colegas meus da universidade, e lá eu conhecia hoje a minha esposa. Mas não lá na região do Pico, essas coisas. Conhecemos lá, eu conheci ela sentada numa fogueira. Ela também foi... Ela estava lá no Pico da Bandeira. Aí você vai dizer para mim que isso não é coisa de Deus, senhor? Mas claro, só por Cara, sai daqui, vai no meio do mato, chega lá no meio do mato e encontra alguém que fala, não, essa aqui é a mulher da minha vida. Aí não tem como, hein? E é mesmo, a mulher da minha vida mudou a minha vida para melhor, é uma grande companheira, muito lutadora, fez um curso de bacharel em turismo na OCDB, quando eu estava fazendo doutorado. Voltei do doutorado, vindo para a universidade, hoje já está no 4º ano de psicologia, né? A minha filha, que quando eu estava fazendo doutorado, ela tinha 1 aninho, e o meu professor queria que eu fosse para os Estados Unidos para fazer lá na Universidade de Rottinger, nos Estados Unidos, New Jersey, fazer o curso de engenharia de embalagem, e eu seria o primeiro doutor em engenharia de embalagem no Brasil. Uia, né? E não fui porque decidi ser professor. Decidi ser professor. E para ser professor, no meu conceito, o cara tem que ter, além de ter muito conhecimento, mas tem que ter a vivência, muito mais vivência prática. Como é que eu podia ser um professor se eu não tivesse trabalhado numa fábrica de alimentos? Né? Aí eu terminei... Não vai dizer que você foi trabalhar numa fábrica? Eu terminei o mestrado, vim para Campo Grande, comecei a dar aula no antigo CESUP, dei aula de cálculo... Depois passou Unidep. Lá depois Unidep e tudo, né? Então a história rápida é assim, eu terminei meu mestrado... E olha que está a fábrica aí. A fábrica foi o seguinte, eu terminei o mestrado, falei com o meu professor que não ia, ele ficou bravo comigo, dizendo, Gerson, é o primeiro não que você me diz. Está tudo assinado os papéis aqui, é só você assinar aqui para você fazer o doutorado nos Estados Unidos, você tem uma bolsa tal. E a bolsa, por ter um filho, uma filha, não dava para custear todos os meus gastos. Né? E aí eu falei, professor, eu vou dizer não para o senhor, sempre com muito respeito com meus professores, eu tive a oportunidade de ter os melhores professores que um aluno pode ter, né? Principalmente a nível de graduação, mestrado, doutorado, né? E tudo aquele empenho, ele falou assim, então você não vai? Não, eu vou para a fábrica, vou trabalhar, porque para ser um professor, vamos dizer assim, um professor mais completo, eu preciso ter conhecimento da realidade que acontece dentro de uma fábrica. Porque se um aluno perguntar, como é que eu faço a lavagem de um equipamento, professor? Imagine você com doutorado, com vários treinamentos que a gente tem, falar, não, eu não sei porque eu nunca trabalhei numa fábrica. Né? Mas eu acredito hoje, aqui dentro da nossa universidade, o que eu estou fazendo? Mas aí, deixa eu ver, Gerson, a tua esposa deve ter ficado doida, né? Porque você não ia ganhar ali na fábrica o que você ganhava como professor. Com certeza não, mas... E aí, vamos lá. Eu afirmo que ela sempre acreditou que eu estava tomando as decisões mais corretas, porque eu estava construindo, diria assim, um templo de um profissional. Né? Eu acredito que um profissional competente hoje, ele tem que ter muitos conhecimentos, sim, mas tem que ter vivência prática e tem que trabalhar o seu eu interior. Ele tem que perceber a situação do aluno, ele tem que se pôr na posição do aluno. As coisas mudaram e as coisas estão cada vez mais rápidas. Né? Então, assim, você vê que você fala uma linguagem, eu estou aqui
metendo um bico no meio, uma linguagem que o Papa Francisco veio falar para as igrejas. Trate de se colocar diante do homem a serviço, não é colocar diante do homem como senhora dona da situação. Perfeitamente, eu concordo plenamente com o Papa Francisco, ele é um sábio, eu diria que é um sábio, porque ele deve ter conhecimento muito bom de logística, né? Porque a palavra hoje, inclusive fui convidado para um congresso lá internacional de Equador e Peru, e o tema que eu vou discutir é política, né? Política, tecnologia, como é que eu transfiro tecnologia, inovações, política, né? De transferência. Eu pensei, puxa, como? Nunca falei sobre esse tema. E antes do Papa vir, eu pensei, a única solução é aproximar. Eu tenho que entender o espanhol que ele fala, para poder falar para os alunos de lá, e eles, quando vierem aqui, têm que entender o português. Aí nós temos que lapidar. Então, tudo isso foi construído, né, dentro de uma metodologia para ser, primeiro de tudo, um cidadão. Né? O Brasil precisa de valorizar os cidadãos que estão vivendo nesse país. Nesse país existem cidadãos sérios, cidadãos compromissados com a pátria, cidadãos honestos. O que nós não podemos permitir mais é que essas pessoas que estão lá na gestão pública não gerir o dinheiro público, que é do povo brasileiro, de forma ilícita. Eu acho que cadeia é pouco para esses homens, entendeu? Então, assim, eu posso dizer... Mas não é que cadeia é pouco, não vou ter cadeia nunca. Você vai ver esse calço do mensalão aí. Aquela do ministro Cardoso chegar e falar que as cadeias brasileiras não estão aptas para poder receber. Oh, meu Deus do céu, que coisa. Aí, então, tudo foi construído dentro de um modelo que eu mesmo determinei, né? Eu tive sérios problemas, porque eu sou uma pessoa hiperativa, tenho um cérebro que pensa rápido, faz rápido, executa rápido, e isso perturba, né? Não quem seja mais lento, coisas do tipo, mas dentro daquilo que eu construí, você imagina, ter um aluno na sala de aula que o professor está lá na equação de segundo grau e o aluno está resolvendo derivadas parciais na 8ª série, é uma coisa que para se chocar naquela época. Né? Eu tinha um professor muito bom, chamado professor Volney, e ele percebeu que eu estava muito mais na frente. Foi aí que eu tive o conceito final da matemática na 8ª série, nota média 10. E isso aí me ajudou a conseguir a bolsa. E quem pagou os outros 50% não foi nem meu pai não tinha condição não. Foi a minha irmã que era professora. Olha. E ela pagou lá, investiu em mim. Né? Hoje, puxa, Ruth, que o grande arquiteto do universo ilumine e guarde você, minha irmã. Porque se não fosse minha irmã, não estaria aqui em Belém. Né? Por mais do esforço que eu tive, essa minha irmã foi fantástica. Ela custeou os meus estudos no Colégio Dom Bosco. Você, com a sua equipe maravilhosa lá, fez com que a gente olhasse e visse, olhasse e pensasse, olha, esse é o caminho. Né? Então, assim, muita gente fala, a década de 80 é uma década morta. Não. Deve ser morta para eles. Né? Morta para eles. Foi uma das melhores. Para mim foi uma das melhores, e eu vejo assim, que hoje o meu compromisso é com o meu aluno dessa Universidade Federal que aqui está colocada. Né? Eu trabalho de manhã, de tarde, de noite para os meus alunos, porque eu sou um servidor. Antes de tudo, sou um servidor, e as 2 mãos minhas é para servir o meu aluno e servir o meu país. Outro dia, não vou fazer crítica nem diferença alguma, mas outro dia nós tivemos aqui o professor Dalton. É Dalton? Que é o reitor ali, caramba, esqueci. Professor Damião. Damião, que Dalton. O professor Damião. E eu fiquei pensando assim, né? As pessoas que trabalham para valer não chegam a esses lugares aí, não. Porque incomodam. Já os outros são mais sossegados, etc. E tal. Eu me recordo quando entrei num dos Rotary, não vou falar qual, me inventaram de botar como secretário. Eu fiz a linha, certo? Dos procedimentos para ser colocado à risca. Meu filho, eu comecei a ser marcado pelo povo ali. Tu está falando da nossa reitoria da universidade ou do Rotary Club? Não, eu estou falando da reitoria com o Damião. Ah, tá. E estou falando aí o que aconteceu ali no Rotary por fazer seguir à risca a coisa. Entendeu? O pessoal não gosta, não. Não, a questão toda que eu vejo, Benê, é o seguinte: quando você participa de uma instituição, seja ela pública ou não, ou de cunho social, como é Rotary, Maçonaria, Lions, né, e outras entidades... Eu não sei como é que você tem tempo para tudo isso.
Benê, a minha vontade de servir as pessoas é imensa, sabe? A minha esposa fala para mim, como é que você consegue tudo isso? Né? Você sabe o que você consegue? Uma das coisas? faço... Essa emoção que você mostrou aí agora, ao falar da sua irmã, eu não conheço homem gigante que não tem um coração que chora. Não conheço. Eu sou um ser humano simples, só que eu quero ajudar. Né? Para chegar onde eu cheguei não foi fácil, né? Muitas pessoas me ajudaram. Ninguém chega no topo, um professor com graduação, mestrado, doutorado em engenharia de alimentos, né? Onde eu entendo de engenharia de alimentos, entendo de energia nuclear, entendo de todas as engenharias, lecionei 10 anos de administração, fui professor de nome de turma de administração e tendo vários colegas professores na área de administração dentro das entidades, da universidade no caso, porque eu sirvo o meu aluno. Se o aluno tem uma dificuldade, qual é a sua dificuldade? É aqui, eu destrincho, abro, vamos, cai, tema de caixa preta já era. Hoje não tem segredo não, eu olho no microscópio, eu vejo os constituintes de um produto, né? Dentro desse negócio, em segredo industrial. Para nós, para mim, não existe. Então assim, eu vejo que a gente, dentro das instituições públicas, a gente tem que conhecer, primeiramente, no meu entender, os nossos deveres. Eu sou um servidor público federal. A única bandeira que eu tenho é a minha bandeira nacional. Eu não tenho outras bandeiras. Minha bandeira é a bandeira nacional do meu país. Isso o povo pensasse, ainda mais na universidade, porque aquela bandeirinha vermelha lá dá um trabalho que você nem imagina. O cara fala para mim, não, mas é verdade, é verdade. Sim. Essa história do sindicalismo, isso aí é coisa que vem lá de cima e Deus me livre e guarda. Olha aí os caras do sindicato, onde é que foram parar? As instituições são compostas por pessoas, né? Pelo menos as instituições de cunho filantrópico, por exemplo, elas são perfeitas. O que não é perfeito é o componente. Né? O ser humano. humano. Aliás, já nós vamos ir para o intervalo, dando apoio aos nossos patrocinadores, mas eu vou deixar isso no ar. Jesus disse, estou aqui fundando uma igreja, mas os homens vão esculhambá-la. Não tem, é isso aí mesmo. Rádio Revista vai e volta já. Sem alarde, sem demagogia, sem aquela balela de fazer fio de seda. Que entrevistado, meu? E que entrevista. Barbaridade. Nós estávamos falando das instituições. Eu até falei, Jesus criou uma igreja. Eu falei, os homens vão bagunçá-lo. E um detalhe, deixa eu dar uma conversadinha aqui, o meu teleassinante, porque tem pastores, tem padres, tem bispos, tem todo mundo que está assistindo, não é isso? Porque a minha igreja é a certa. Eu quero dizer que lá no livro do Apocalipse está escrito o seguinte, e quando eu voltar, eu restaurarei a minha igreja. Se ele vai restaurar, então é porque não tem nenhuma, nem aquela que o povo acha que é certa, está certinha, viu? Se ele vai restaurar, é porque não está bem. Mas vamos lá nas instituições. Como eu estava dizendo, meu caro Benê, as instituições são compostas por pessoas, né? E a gente sabe que biologicamente, né, pode-se dizer que somos muito parecidos, mas aquele 1%, 1,5% do mapa genético nosso faz com que mude tudo. Então, assim, como nossas, né, digitais. Enquanto tem gente querendo trabalhar certo, correto, né, tem aqueles que não querem trabalhar e tem os outros que não deixam nem os que não querem trabalhar também. Então tem um rolo danado. Eu vejo assim, eu hoje, como funcionário público federal, o meu objetivo é prestar realmente o melhor que eu posso para o aluno. O aluno de engenharia de alimentos da nossa Universidade Federal da Grande Dourados, ele tem hoje, se não é o melhor, é um dos melhores quadros de professores que temos no Brasil. Mesmo? Sim. Por que eu digo isso? Bom isso, saber. Por que eu digo isso? Porque eu sou avaliador do MEC nessa área. Eu avalio os cursos de engenharia de alimentos pelo Brasil, os cursos de ciência e tecnologia e os cursos de tecnologia, presenciais. E também sou avaliador do MEC na questão do ensino à distância, principalmente em cursos de tecnologia superior em logística. Então eu ando muito pelo país. Falando nisso, só para a gente ter aqui ao vivo, você foi avaliador do curso de logística à distância do Objetivo, né? Sim, fui. Se é que se pode falar, o que você achou? Foi bem projetado?
Olha, eles lá têm um grupo de pessoas muito bem, vamos dizer assim, orientados. Certo. Os professores que vão lecionar, ministrar aulas no ensino à distância, eles passam por treinamento, né? Os professores, a universidade está investindo nos professores que querem se qualificar. Olha que bacana. Né? Então, assim, as ferramentas que eles têm, com certeza, são as melhores que tem no mercado. Existe um profissional lá muito competente. Você disse que o objetivo estaria preparado para atender 1 milhão de estudantes da ensino à distância? Eu acredito que com a questão de ferramenta e estrutura organizacional, sim. Eles precisariam contratar mais docentes. Perfeito. Né? Contratar mais docentes para poder a questão da razão aluno e quantidade de vagas. Né? Certo. Então, assim, o que eu vi lá, fiquei bastante entusiasmado e parabenizei a instituição lá, né? Porque tem um grupo de professores e funcionários ligados, muito comprometidos. Dedicados ao extremo mesmo. Fugir da reta da rua. Não, eu vi, dentro do que eu tenho visto pelo Brasil afora aí, né, são das melhores estruturas que eu já vi para dar o apoio de ensino à distância, porque é um ensino onde o aluno depende demais dos veículos das informações, das transferências de informações. Então, assim, eu fiquei surpreso com o que eu vi lá. Eles precisam, é claro, né, acertar alguns detalhes lá que estão lá no relatório que nós fizemos lá, né, que não vou abrir informação aqui. Certo. Quem sabe daqui mais uns 5 dias, 6 dias, estará público isso aí no Ministério da Educação. Mas, assim, o que eu posso dizer nessa área lá que eles estão muito bem. O Brasil, você sabe que o problema do Brasil é uma pergunta para você, Gerson, já me antecipando. Você acredita que vai durar muito tempo o ensino à distância? Ou que vai ser até mais do que o presencial? O que você acha, na tua experiência? Olha, eu vejo assim, muitos anos atrás, a gente teve uma experiência que o Brasil todo conhece, que foi aquele Instituto Universal. Isso, brasileiro. Lembra? Certo. Que era com periódico, com impressos, tudo. Aquilo é o ensino à distância, é um modelo de ensino à distância. Né? E acho que tem até hoje ainda. Tem até hoje. Então, assim, nos Estados Unidos, na década de 80, por exemplo, as matrículas presenciais eram muito maiores do que as ensino à distância naquela época, que usavam um método bem próximo desse. Perfeito. Hoje ensino à distância, para você ter ideia, eu participei de uma disciplina de sustentabilidade, que é uma das disciplinas que eu leciono aqui na nossa universidade, que é um tema super interessante, na minha área de pesquisa, que é modelos de produção de alimentos e energia de forma sustentável. Então eu criei os modelos. Nessa disciplina tinha 40 mil alunos inscritos. Nossa! 40 mil no mundo todo. Ah, no mundo todo? No mundo todo. O mundo todo é inscrito nessa disciplina lá, falando com o professor da Universidade de Illinois. Certo. Uma grande universidade dos Estados Unidos. Então, assim, eu comecei a frequentar, e lá, nessa disciplina, é engraçado que você clicava lá, eu sinto muito, mas não estou entendendo o que você está respondendo, porque eu não entendo inglês o suficiente. E o próprio fórum, colegas, pessoas que você nunca viu na vida, não há problema, eu traduzo para você. Meu nome é tal, eu sou do Emirado Árabe, eu sou da Islândia, eu sou do Paquistão, sabe? Assim, cria uma irmandade, meio que virtual, mas irmandade, né? Eu vejo assim, o futuro. Em 1982, eu falei numa aula de programação de computadores naquela época, professor Luiz Braga, se estiver acertando, professor, doutor, muito obrigado. Falei para o Braga, professor, nós estamos discutindo aqui software e hardware. Na minha opinião, o software vai evoluir mais do que o hardware. Ele falou, não, tem que ser hardware. Eu falei, não, mas um depende do outro. Né? A tecnologia não existia nada Bill Gates. Avançando mais do que o equipamento. Não existia Bill Gates ainda. Já pensou se eu tivesse dinheiro investido em uma empresa de software? Né? E você sabe muito bem. Aí eu não ia achar bom, não. Você não ia estar aqui. Você não ia estar aqui. Quanto à sua pergunta, eu acredito que o ensino à distância veio para ficar. Sabe? Acho que a socialização da informação é muito importante para o crescimento, de fato, e desenvolvimento de qualquer país, através da educação, sem nenhum risco de errar. Né? Estou falando como professor, né, já há 25 anos que eu leciono em universidades, 7 anos aqui no FGD,
né? Eu acredito que o ensino à distância veio para ficar. Por quê? Porque as ferramentas que estão sendo desenvolvidas colocam o professor 24 horas no ar. O ensino presencial, quantos que o professor pode ficar no ar? Né? Fica aquelas horas lá. 50 minutos para cada turma. Se for um professor de instituição pública federal, ele tem lá das 7 às 11, das 13 às 17. Ou se ele é um pesquisador, ele fica das 19 a 20 ou 24 horas. Né? Eu já fiquei na FGD praticamente até as 11 horas da noite, quando eu era coordenador. E hoje volto a ser coordenador de novo. Sou atual coordenador do curso de Engenharia de Alimentos. Né? Então, assim, eu vejo que o ensino à distância é a socialização da informação. E o Brasil e o mundo precisam... Da informação educacional, né? Mesmo porque o direcionada para a formação do pessoal. Sim, mesmo porque o governo não vai dar conta de construir universidade para 50 milhões de pessoas, que é hoje a faixa de idade do cidadão que está na idade universitária. Meu Deus do céu. Então, assim, hoje... Quantos nós devemos ter desses 50 milhões? Quantos mais ou menos nós temos estudando? Em todas as universidades... públicas, privadas e municipais, tudo. Eu acredito em torno aí de 5 milhões. Meu Deus, 10% do que tem. A Argentina tem 25, 28, o Chile tem 20 cacetada, tem países com 30% da população. Ah, mas não podemos comparar com o Brasil. Mas espera aí, né? O Brasil é um país rico. Né? Quanto que de dinheiro público que poderia ser investido justamente nisso? Aí que tá. Porque eu penso assim, eu penso logisticamente. Por exemplo, R$1 que eu invisto na educação, eu economizo 10 na saúde. O grande problema do povo... uns quantos na cadeia também. Na segurança, e R$20 na segurança. Então, R$1 investido na educação, me economiza 10 na saúde e 20 na segurança. Pronto. Então, assim, por que temos problemas na saúde? Porque as pessoas não sabem lavar as mãos corretas. Um aluno meu de engenharia de alimentos, ele nunca lavou a mão correta. E nunca se limpou corretamente as partes íntimas do seu corpo. Aí eu quero saber, conta aí como é que é. Bom, é simples, você pega, né, um sabonete líquido, um sabão, qualquer que seja, você faz igual como se fosse fazer uma cirurgia. Você lava as mãos, faz todas as posições por dentro, por dedos, por fora, faz isso aqui, fricciona bastante, vem para cá, faz aqui esse movimento todo, né? E outro detalhe, as unhas, lixar as unhas. Só com isso nós estaríamos resolvendo 50% do nosso problema de contaminação. Eu me recordo, já por isso que eu até pedi para você falar, no hospital onde minha filha estava, você viciava, tanto que eu me viciei. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou lá lavar a mão. Lava a mão. Porque lá era assim. Sim. Então, assim, são processos... E na higiene do corpo todo, como é que eu treino? A higiene, muitas pessoas não sabem se limpar. Eles pensam que papel higiênico é para limpar. Não, papel higiênico é para enxugar. Não é para limpar. Papel higiênico não é para limpar. Essa é boa, não é para limpar, não é para enxugar. É para enxugar. Ah, enxugar para limpar, a minha gente. Você tem que se lavar. É? Eu acredito que tem que se lavar, porque se você pega um detergente, né, com uma ducha, temos que ter ducha. Enquanto nós tivermos ducha nas nossas casas, nós temos um problema, né? Porque, primeiro, o custo do papel higiênico. Né? É verdade, isso. Então nós estamos... Olha até cada coisa que a gente aprende aqui no nosso programa, meu. Infelizmente tem muita gente que é da área da saúde e não sabe disso. É verdade. Tem muitos profissionais aí que estão, né, inclusive um detalhe, se eu sou um professor pesquisador, eu só vou entrar no laboratório, eu ponho meu jaleco lá dentro do laboratório. Se eu estou fora, eu tiro meu jaleco. Porque se eu estiver fora, andando pela universidade, e depois entrar num laboratório de microbiologia de alimentos, por exemplo, eu estou contaminando. Lógico. Né? E eu vejo muitos profissionais da saúde, me desculpem vocês aí da saúde aí, mas eu tenho que dizer, muita gente sai do consultório, vai no supermercado, faz compra, faz tudo, que depois volta lá para ir lá dentro. Se de repente vai até na sala de cirurgia. Por isso que os grandes problemas têm. Nós temos que começar a reduzir os pequenos problemas, esses pequenos problemas em tudo, inclusive pessoalmente. Né? Então, assim, é este cidadão que a gente tem que começar a informar. O Brasil, ele só está nessa situação porque as informações estão chegando agora. É verdade. Então, o povo não tinha informação. Né? O Papa, você falou do Papa, né? O Papa é um sábio, um baita de um sábio. Bem diferente do outro, hein? Com certeza. Esse aqui dá ideia. Aliás, é jesuíta, o outro acho que não era. Então, assim, o Papa, quando ele falou, nós temos que aproximar
Ele estava falando em conceitos logísticos, povo, de logística, né, que a gente vai, igual na palestra que eu falar no Peru, nós temos que nos aproximar, nós temos que nos conhecer. Né? Eu tenho uma história, você tem outra. Eu falo uma língua, você fala outra. Seu país tem uma situação, meu país está na outra. Então nós temos, como é que nós vamos romper essa fronteira? Porque a fronteira não é só física, né? Então nós temos que nos conhecer, nos aproximar. Então que tal fazer intercâmbio? Então minha palestra começa assim: nós temos que ser um. Nós vivemos nessa terra, nesse planeta fantástico que Deus nos deu, e nós estamos tocando fogo, destruindo tudo. Principalmente, nós estamos deflagrando entre nós, né? E poderíamos viver muito maravilhosamente. Nesse país, Brasil, não era para ter fome. Olha aqui o mapa da cidade com tanta árvore frutífera, né? Pois é. Nas calçadas largas podemos plantar. Então, assim, o cidadão tem que começar a enxergar, né, que ele tem que fazer a parte dele. E é isso que eu coloco na universidade. O meu maior objetivo na universidade talvez não seja nem formar um profissional, mas sim um cidadão melhor. Com certeza, se ele é melhor, ele vai ser um grande profissional. Ô, meu amado diretor, depois desse show, vamos ver uma curiosidade para a gente ainda refrescar mais nosso... Aliás, você tem o sobrenome Homem. Isso. E é dedicado aí à ecologia, alimentos e tal. E tem um homem aqui da cidade aí, que ele é um dos maiores ecologistas que nós temos, né? Põe aí para nós a curiosidade de hoje. Vamos ver o que você preparou. Algumas pessoas agem para parecer que se importam com você. Aí tá lasqueira. Algumas pessoas agem para parecer que se importam com você. Mas será que se importa mesmo? O que é essa imagem que está aí que não tô? É um cara caindo e o outro tentando segurar? Como é que é? É um cara dentro do buraco e o outro estendendo a mão e a escada está do lado, escondida. Ele não está na escada, ele está... Em vez de descer a escada, ele fica oferecendo a mão. Ah, que bacana. Em lugar de ele oferecer a escada, porque está lá dentro, ele fica oferecendo a mão que jamais vai chegar, mesmo esticada até o cara que está lá embaixo. Que coisa, hein, rapaz? O que está no buraco não está vendo a escada. Agora o que está lá em cima devia descer a escada e não tentar esticar a mão aí. Que maravilha, eu gostei. Bom, agora eu queria, até por questão de conhecimento e propaganda do curso, eu vou pedir ao Gerson que conte para nós o que vem a ser especificamente essa engenharia de alimentos, quantos anos é o curso, a área destinada, quer dizer, quem se forma vai trabalhar em que área e, normalmente, quanto é que ganha, em média, um engenheiro de alimentos. Enquanto você está atendendo o povo da universidade, né, eu estou aqui perguntando. O curso tem duração de quantos anos, Gerson? O curso de engenharia de alimentos tem uma duração média de 5 anos. 5 anos? 5 anos, Cacilda. E o máximo, o aluno tem direito até em fazê-lo em 8. Certo. Senão jubila. O aluno, aí ele passou esse tempo, ele só tem acredito que eu tenho mais uma chance, ele tem já, vamos dizer assim, todas as oportunidades dadas para ele se formar. Perfeito. O que a gente aconselha? É ele fazer um vestibular novamente, né, e matricular e reaproveitar as matérias de novo. O grande problema que eu vejo nas engenharias, Benê, é o problema do ensino. Do ensino atrás, né? Que na grande maioria os alunos não tiveram, né, um preparo, principalmente nas ciências exatas, nas matérias de matemática, por exemplo, né? Você pode ir em várias escolas aí e verificar o percentual na matéria de matemática, né, de física ou de química, né, devido ao grande problema que o Brasil tem de remunerar o professor muito mal. Então, assim, a remuneração do professor que faz uma licenciatura em física, ele vai dar aula lá no município, no estado ou em outras instituições, né, ele tem um salário muito baixo. E isso aí é 1/3 daquilo que ganha um operador de máquina numa usina.
Então, assim, e o operador de máquina está lá, e muitos operadores de máquina, posso dizer isso, que eu sou professor de ciência e tecnologia, principalmente tecnologia de produção de açúcar e álcool. A gente sabe muito bem que as máquinas hoje são tudo sofisticadas, né? E há casos de você ver assim, não, para colher cana eu vou colocar na posição da tartaruga, porque alguém antes colocou uma tartaruguinha ali, e dizendo, ó, você engata a marcha na posição da tartaruga, você vai, porque o manual, que é tudo escrito em inglês, né, tal, então assim, esses são os problemas. Então, o que nós temos que fazer? O governo, se tem algum governante me ouvindo, por favor, invista na educação, invista com amor, com carinho. Mas eles não vão querer, porque a pessoa ilustrada, culta, ela não vai votar nesse povo aí, não. Ela tem que continuar desse jeito mesmo. É assim, alimentando na barriga, que o voto sai. Eu continuo. E o profissional formado em engenharia de alimentos, qual é a área específica que ele atua? Olha, o profissional hoje de engenharia de alimentos, ele não só atua na área da engenharia de alimentos propriamente dito. Esse profissional, ele acumula uma bagagem dentro da universidade e depois com treinamentos que ele pode fazer, ser um profissional muito versátil. Hoje, por exemplo, há empresas grandes estão contratando os engenheiros de alimentos para trabalhar no setor de compras, por exemplo, de matéria-prima, né? Outros estão no setor de vendas, porque hoje a embalagem vende, né? E a embalagem não é só para conter o alimento, a embalagem não é só para conservar o alimento, a embalagem é para conversar com o cliente. Olha, o fruto que está embalado em mim está maduro. Chamamos embalagem inteligente, embalagens ativas, né? Então, olha a engenharia para confeccionar uma embalagem dessa. E a embalagem elaborada de forma bem orientada, principalmente para as pessoas da terceira idade. As embalagens chamadas Easy and Open, né, que são fáceis de abrir, lacre, que foram desenvolvidos, isso tem uma engenharia enorme em cima disso aí. Então, assim, eles hoje não ficam só comandando fábrica, eles podem participar de bancos, podem participar como consultores, depois de uma experiência. E na própria agricultura também, né? Sim, existe a questão reversa do profissional, de ele que é um produto, uma matéria-prima dentro do padrão, ele pode voltar lá e falar, olha, eu quero que seja armazenada dessa forma, para poder atender um padrão. Ele vai lá e interfere, as frutas têm que ser com grau de maturação X. Então, assim, é um profissional muito versátil devido à sua estrutura curricular, aonde ele recebe informação de matemática, de física, de química, de biologia, de microbiologia, né? Então, assim, das engenharias, esse profissional é o profissional que mais recebe conhecimento das áreas de conhecimento geral. Ixi, que legal. Escuta, e quanto ganha mais ou menos em média um profissional da engenharia de alimentos, das mais diversas localidades? Olha, eu vejo assim, o profissional que, no meu entender, o profissional faz seu salário. Certo, né? Sempre foi. Eu estava falando hoje, inclusive, para os alunos meus do primeiro ano. Ah, professor, mas quanto ganha? Estão pagando muito pouco. Assim, bom, se paga pouco, é porque a pessoa faz pouco. Então, que tal você ser um mestre cervejeiro, por exemplo, né? Que você é um engenheiro de alimentos, para ser um mestre cervejeiro, você passa lá 3 anos dentro de uma cervejaria, faz o curso de treinamento, com a experiência que você tem de conhecimento, você passa a ser mestre cervejeiro rapidinho. E o salário é excelente, é acima de R$10.000, pelo menos é o que eu tenho visto por aí no mercado. Um degustador treinado de café, imagine se ele for engenheiro de alimentos, né? Quanto ganha hoje um profissional de multinacional da área de tecnologia, né? Bem, um salário muito bem colocado no mercado aí, acima de R$10.000, né? Agora, tem engenheiro de alimentos ganhando R$1.500. Ele é aquele que não sai dali, não fica só naquilo. Então, a pessoa tem que buscar. Hoje, o profissional falar inglês, ou ter uma noção boa de inglês, já não é mais aquele diferencial, é obrigatório. Hoje o lance é falar mandarim. Por causa da China, né? Claro. O mercado consumidor do mundo. 1.4 bilhões. Outro também é falar hindu. Não, isso é diferencial no profissional hoje. Hoje mesmo, se eu trabalhar dentro de uma companhia, eu for contratar um profissional para trabalhar na área de marketing ou na área de mercado, de logística, eu vou olhar muito bem primeiro o que ele formou, o que ele fez,
né? Então, se você tem lá curso de segurança, curso de higiene pessoal, etiqueta à mesa, as pessoas não sabem comer à mesa. E o grande problema de nós temos outro problema, lavar as mãos e se alimentar. Tem pessoas que comem um prato, né, uma sua refeição em 3 minutos. O que esse cara quer? Ele quer engordar. Por quê? Mais depressa, come. Mais depressa porque o nosso... sempre que eu sou gordo. Não, os nutricionistas podem dizer melhor, mas o que eu já estudei é o seguinte: a hora da refeição é você comer tranquilo, com a sua família, com a música bacana, não tomar líquido na hora, ou toma antes, ou toma depois, entendeu? Você tem que pensar... Esse antes e esse depois, quanto tempo? 20 minutos, para hidratar o corpo, para não sentir sede. Porque, imagina, você come amido. O que o amido entra no seu intestino, o que ele faz? Ele entumece, absorve água, né? Incha, né? Para poder as enzimas atuarem no amido para quebrar, para fornecer glicose. Nós precisamos de glicose para o cérebro, né? Para o sangue caminhar para o cérebro. Então, assim, as pessoas não têm a informação correta de como se alimentar correto. E alimentar está diretamente proporcional à questão da nutrição. Então, se eu como rápido, eu mastigo rápido um pedaço de carne, as enzimas não têm como, a área para ataque, para quebrar os aminoácidos, diminui. Consequentemente, não tem um aproveitamento, eu vou eliminar, né? Vou jogar dinheiro fora, né? Então, assim, tudo é uma sequência. Essas informações têm que estar muito claras para as pessoas comerem de forma correta, né? E praticar um esporte. Por que preciso praticar um esporte? Porque eu preciso suar. Suar para eliminar as toxinas, que fica armazenado. Por exemplo, hoje, se eu for correr 200 metros, eu vou suar e meu suor vai estar fedido. Por quê? Faz tempo que eu não pratico esporte. Pode fazer esse teste, você fica aí uma semana sem fazer nada, depois você vai dar caminhada e soa. Você vê como é que o seu suor chega... Por quê? O seu corpo está eliminando aquelas toxinas, e essas toxinas que vão levar a algum tipo de doença, né, e causar aí um problema sério de saúde. Então, eu vejo assim, o curso em si é um curso que te prepara muito, para tudo. Inclusive para a vida. Para a vida, né? Escuta, vamos trocar de assunto, nós estamos no final. Você está no Rotary Cinquentenário e vocês estão promovendo alguma coisa lá, não é isso? Ah, sim. O Rotary é incrível, é um clube de serviço, né? É um clube fantástico. Eu tive a oportunidade, sou muito grato ao Rotary, né? Fez coisas fantásticas, por exemplo, meu filho precisou fazer um transplante em Curitiba, através dos rotarianos de lá. Fui acolhido na casa de um rotariano, fiquei 30 dias lá. Não me cobrou nada, me atendeu. Hoje é um grande amigo que eu tenho lá em Curitiba, né? Transplante do quê? Da estenose pulmonar, uma válvula, né? A válvula estenose pulmonar. E hoje ele está fazendo geografia na Universidade Federal do Espírito Santo. Que bacana. Aí eu, assim, sou muito grato ao Rotary. Nós estamos preparando lá uma feijoada beneficente, né? Para 2 entidades que realmente necessitam. Uma delas é a Fundação Rotária. Não sei se você sabe, a Fundação Rotária do Rotary, ela que custeia no mundo inteiro a vacina da poliomielite, principalmente para os países pobres. E nós temos 3 países ainda com pólio: Afeganistão, Paquistão e Zaire. Então, assim, enquanto houver um problema, nós vamos estar trabalhando. O Rotary já investiu mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares para erradicar a pólio. A pólio era para ser erradicada até nesse ano agora, esse próximo ano aí, para terminar a pólio no mundo. Mas por problemas políticos e guerras, nós não conseguimos. Mas nós vamos continuar com isso. No Cazaquistão, Paquistão, você falou? Paquistão e Zaire. Briga e muçulmano para tudo que é lado, brigando ali. O Zaire até por que seria, né? Porque o Zaire é um dos países até melhorzinho ali da África Central. Você acredita que eu fiquei sabendo que até o exército deles lá deram tiro em rotariano lá que estava vacinando as crianças, porque o governo disse assim, não, é melhor morrer porque não tem comida para todo mundo. Então é por isso que eu trabalho para acabar com a fome no mundo. É uma das tarefas que eu sigo, e já propus ao Rotary, e o Rotary está contra programas fantásticos, que é o intercâmbio do Rotary. Também tem a questão da Rotary entrando quente agora na questão da juventude. Nossa juventude está indo para um caminho muito, muito terrível, que é a droga, né? Porque se droga fosse bom, eu também ia usar. Se fosse bom, não tinha esse nome de droga. Pois é. Então, assim, o Rotary, nosso Rotary, o Dourado Cinquentenário, senhores ouvintes, estão promovendo uma feijoada beneficente, né? As empresas estão participando, Benê. Olha, fico muito grato às empresas, né, que estão participando, colaborando. Você, empresário,
Se chegar aí um clube do Rotary, uma loja maçônica, um clube como Lions Club, faça sua doação, porque existem pessoas sérias querendo trabalhar em prol dos outros. Então, eu como rotariano, né, nós estamos promovendo essa feijoada, fico grato por essa oportunidade de ter falado aqui, mas que venha você também para o Rotary. Por que não trabalhar nessa chama que existe em você, chamada solidariedade? Uma das grandes virtudes do cidadão hoje. É verdade. Foi uma aula extraordinária, aula de lembrança para mim, dos bons tempos, aula de realização como professor, educador, como aquela pessoa que não dá o caminho para ninguém, indica, entendeu? E a pessoa vai trabalhando e eu fico assim, ó, lisonjeado. Isso aqui para mim vai ficar no YouTube, então eu estou para sempre lembrando. Agora eu gostaria de nós fazermos um momento especial, que é o da oração, onde nós falaremos algumas coisas. Vamos lá. Estou esperando por ti, Senhor, embora seja doloroso, mas pacientemente esperarei. Quantas vezes nós estamos nessa, né? Pode colocar de novo, meu diretor. Estou esperando por ti, Senhor, embora seja doloroso, mas pacientemente esperarei. Aliás, há um dos salmos em que Davi fala, acho que é o Salmo 40, se não me engano, ele fala, esperei pacientemente no Senhor. E lá no meio do salmo ele fala, estou desesperado, atenda-me depressa, Senhor. Tem coisas que o ser humano realmente não aguenta, nós somos feitos assim, né? Muito molenguentos. Quero agradecer muito a sua presença, Gerson. Quero pedir a Deus que abençoe sempre o teu trabalho, não só naquilo que você está produzindo de conhecimento para os alunos, mas de experiência de vida e exemplo. Quero que Ele te abençoe na figura sua, de sua esposa, sua filha, seu filho, que, na verdade, poderiam ser para muita gente exemplos de como, saindo da dificuldade, pode chegar aonde você chegou, certo? Eu fico feliz disso, porque me faz a minha lembrança também. Sim. Eu era um garotinho que, quando ia no trem, dali de Cedral até São José do Rio Preto, eu escutava o cara que passava com o carrinho, olha o Guaraná, olha a cerveja, eu não tinha dinheiro nem pro Guaraná, meu. E um belo dia eu estava em Madrid estudando, e lá onde eu fiquei 4 anos. Tem coisa assim que não se explica, a não ser pela mão divina, da qual nós não somos nada merecedor. Mas eu digo como Davi, Senhor, se tu olhasse para nós com teu olhar de juiz, quem escaparia? Ninguém. Então, olha para nós sempre com olhar de misericórdia, com olhar de paisão, que sempre você se postou diante de nós. Tantas pessoas na vida, né, que se digladia consigo mesma, provocando tantos problemas em todos os lugares, mas parece que é assim que quer ser e vão ser assim. Muito obrigado, meu irmão, e Deus te abençoe profundamente. Eu que agradeço, e só para terminar, meu caro Benê, o curso de Engenharia de Alimentos é um curso que a gente ama, a gente faz com muito amor e carinho. Eu acredito que tudo que você faz na sua vida, se você colocar umas pitadas de amor, eu acho que tudo fica mais fácil na nossa vida. Sem dúvida. E com certeza ter fé, não por medo, mas por sentir mesmo a presença, pensa positivo que o grande arquiteto, ou Deus, nosso Deus, vai lhe propiciar uma boa vida, porque vale a pena viver nesse planeta maravilhoso. Amém. Muito obrigado, Benê. Obrigado a você, meu querido. Você gostou? Então indique para outros aí que às 23 horas hoje nós estaremos no ar, novamente, reprisando esse programa, e amanhã, às 7 horas da manhã, no nosso canal 6. A todos vocês, pela atenção, pelo carinho, muito obrigado.